Olá, depois de tanto tempo estamos de volta novamente e agora com uma resposta. Vai ser um vídeo aqui para responder uma dúvida, tirar uma dúvida aqui de um colega. Normalmente eu não vou responder as dúvidas utilizando todo um vídeo, mas esse daqui eu achei interessante. Esse vídeo aqui ele é uma espécie de complemento à aula de Excel de número 5, que ensina a trabalhar com uma planilha com dois cartões. Naquela videoaula, basicamente o que foi feito foi o nível mais simples possível de se criar uma tabela, pelo menos dentro aqui das nossas propostas, é claro, né? Talvez você consiga fazer algo ainda mais simples, para trabalhar com dois cartões de crédito. Tá legal. Surgiu então a dúvida dessa pessoa, como seria feito para trabalhar com os dois cartões, só que fazendo pagamentos a prazo, pagamentos parcelados, compras a prazo, né? Como seria? Então tá aí. Eu decidi não ir construindo aos poucos a tabela, né, como geralmente eu costumava fazer nos vídeos anteriores, mas sim trazer já a tabela feita, fui eu mesmo quem fez, né, eu mesmo que fiz, e eu achei interessante isso. Deixei já ela um pouquinho ajeitada aqui, deixei um layout, né, um design um pouco mais agradável, uma interface um pouco mais interessante aí da gente analisar. E eu vou fazer a análise dessa tabela junto com vocês. Eu acredito que em cima disso a pessoa que me trouxe a dúvida vai conseguir compreender. E é isso. Eu espero que seja útil a vocês. Vamos ver. Detalhe, já logo de antemão eu já informo, né? Os valores aqui foram colocados de maneira aleatória. Pode ser que estejam um pouco acima, um pouco abaixo do que vocês colocariam, isso não vai interferir em nada. O prazo a gente pode mudar aqui também, taxa de juros, isso aqui é simplesmente um exemplo, tá legal? E mais um detalhe, né? Obviamente pode ser que haja algum equívoco nessa tabela, algum erro. Eu peço que caso você tenha encontrado algum, você me informe, por favor. Tudo bem? Então vamos começar aqui. Aqui a gente já vê o seguinte ponto, bem parecido, aliás, com como foi aquela videoaula anterior. O cartão A ele vai ser identificado com o código de número 1 e o cartão B com o código de número 2. Beleza, nessa tabela aqui, como a gente vai trabalhar com compras possivelmente parceladas, eu achei interessante colocar algumas informações aqui a mais. Não só o básico, mas um pouquinho a mais do que o básico, né? O que seria isso? Aqui a gente já coloca a taxa de juros. Por que é uma coluna inteira para a taxa de juros? Ora, porque nem todas as compras que você vai fazer têm a mesma taxa de juros. Mesmo sendo no mesmo cartão, isso pode acontecer. Aliás, provavelmente vai acontecer, né? As taxas de juros não são iguais. Os prazos também não são iguais, então ele ganha toda uma coluna só para colocar prazos, certo? Aqui na parte de cartão A e cartão B, eu coloquei tanto quanto vai ser gasto na parcela, quanto vai ser gasto no final das contas. Qual que é o valor total? Por que seria legal manter pelo menos essas colunas que eu coloquei aqui? Veja, no que diz respeito a essa separação de parcela e total a prazo, é bastante interessante a gente fazer aqui uma recordação de como funciona o limite de cartão. Até porque a maior parte das pessoas possui limite em seus cartões, tá certo? E o limite do cartão, ele não utiliza o valor da parcela, mas sim o valor total da sua compra. O que significa isso? Significa que caso você tenha a intenção, por exemplo, de comprar um calçado de R$ 300 e caso você vá fazer um parcelamento aí em 10 vezes, suponhamos que seja sem juros. A gente sabe que tem aspas nesses sem juros, mas vamos dizer 10 vezes sem juros uma compra de R$ 300. Como que seria parcelado isso daí? Seriam 10 parcelas de R$ 30. A questão é que não é descontado do seu limite do cartão o valor de R$ 30, que é o valor da parcela. Não, não.
o que acontece é o desconto do valor total da sua compra, que seria de R$ 300. Então, se o seu limite do cartão é de R$ 2.000, seria o valor de R$ 2.000 menos o valor da sua compra, que é 300, ou seja, seu limite momentâneo passa a ser de R$ 1.700. E caso você venha a pagar uma parcela dessa sua compra, que lembrando, parcela igual a R$ 30. Então, o seu limite ele não vai passar a ser 1.730 porque R$ 30 foram quitados da sua compra. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que somente, pura e simplesmente, no último pagamento, ou seja, no dia em que a sua dívida for efetivamente quitada, finalmente paga, quando não restar mais nada a ser pago em cima daquela compra que você fez, aí sim o valor de R$ 300 vão ser retornados ao seu limite. Aí você volta a ter os seus R$ 2.000 de limite. É assim que funciona com cartão de crédito, tá ok? Então, por mais que algumas pessoas optem para uma redução de tabela, para não ficar uma coisa muito grande, né? Para quem tem um monitor grande, tudo bem. Quem tem um monitor pequenininho, talvez seja incômodo ter uma tabela grandona assim, né? E se é que você chama isso de grandona, né? Então é assim, é interessante você manter esse valor. Aí você consegue ter um controle um pouco mais interessante, um pouco mais eficaz de como seria aí o seu equilíbrio no que diz respeito ao limite do seu cartão de crédito ou dos seus cartões de crédito, né? Obviamente, por se tratar aqui de um pequeno exemplo, a gente está trabalhando com 2 cartões, mas essa tabela pode com certeza ser expandida para 3, 4, 10 cartões, seja lá quantos você tiver. E mais ainda, neste exemplo, utilizamos apenas 4 compras, né, 4 gastos, mas você pode fazer para 2, para 50, para 2.000, você fique à vontade aí, né? Eu até fiz questão de deixar um espaço aqui embaixo a mais, só para mostrar que você pode fazer para quantos gastos você quiser, à vontade, certo? Façamos agora então a análise de alguns dos pontos dessa tabela. Quais são os pontos? Bom, taxa de juros, a gente pura e simplesmente vai digitar o valor referente àquela compra que a gente fez. O valor à vista é óbvio, né? É o valor da compra que você efetuou. Prazo, acredito que seja bastante óbvio também, né? É o limite de tempo que você tem para pagar aí, considerando o número de parcelas que você vai ter por mês, no caso. E aqui a gente já começa a ver os detalhes, né? No que diz respeito a compra efetivamente, né? A parcela que você vai ter no cartão. Então vejamos esses, porque os outros eu acho que são dados desnecessários por enquanto. Aqui eu estou olhando o valor da parcela no cartão A. É um pouco longa a fórmula, eu já antecipo. Nós estávamos acostumados, a trabalhar com valores mais simples, né? Análises de tabelas um pouco mais simples. Agora a gente pegou uma coisinha um pouquinho mais complicada. Então vamos ver com calma aqui. A fórmula basicamente é essa aqui que eu utilizei, né? Vamos aos poucos olhar o que tem aqui. Então tá, eu coloquei aqui aquele C que a gente já conheceu, né? A gente já passou a ver isso daí em videoaulas anteriores. Eu não vou explicar novamente por completo o que ele faz, mas basicamente assim por cima ele vê se aquele valor que tem que ser analisado, aquele teste, se é verdadeiro ou não. Se for verdadeiro ele faz uma coisa, se for falso ele faz outra, né, que você determina aqui. Então tá, isso daqui que é o D9, célula, né, D9, tendo o valor igual a 1. Aí esse teste lógico que ele vai fazer. Ele vai, caso seja verdadeiro, né, ele vai fazer um outro C aqui dentro. Nesse outro C, ele vai verificar se a célula F9 é igual a 0. Caso ela seja, aí a gente vai fazer o conteúdo da célula E9 dividido pelo conteúdo da célula G9, certo? Por enquanto eu vou só lendo aqui o que está escrito, a gente já vai fazer a análise mais detalhada. Caso não seja verídico, ou seja, caso não seja verdade que F9
tenha o valor 0, ele vai fazer um outro C. Nesse outro C, ele verifica se o conteúdo da G9 é igual a 1. Se for verdadeiro, ou seja, se lá for igual a 1, ele vai colocar o valor de E9, simplesmente E9, mais nada. E se for falso, ele vai fazer esse cálculo aqui, certo? Então agora a gente vai fazer uma análise um pouco mais tranquila, um pouco mais calma, olhando passo a passo o que tem aí. Tá bom. Então, o primeiro C, que é o C que abrange tudo que está dentro dele aí, né? É o C mais externo possível. Tá. Esse C, ele vai analisar o seguinte. Primeiro é esse teste lógico aqui. D9 igual a 1. O que é isso? Ele vem aqui na célula D9. O que é a célula D9? É o código do cartão. Então ele vai analisar qual é o código do cartão. Para que serve isso? Serve para você ver qual cartão que vai receber esse valor. Né? Com qual cartão que eu vou trabalhar aqui? É com o cartão 1, né? Que é o A no caso, ou com o cartão B, né? Cartão 2 ali. Qual que vai ser? Cartão A ou cartão B? Então ele olha ali, se for igual a 1, ele vai fazer tudo isso daí. Né? Se não for o cartão 1, ele faz uma outra coisa. Então, que coisa é essa? Vamos ver. Tá, se for verdadeiro, ou seja, se for com o cartão A, o cartão com o qual eu vou trabalhar agora, eu vou fazer um outro C. Vou fazer um outro C. E dentro desse C, eu vou analisar uma outra coisa. Que coisa é essa? F9 igual a 0. Vamos lá. O que é F9? F9 é a taxa de juros. Ou seja, eu vou ver se a taxa de juros é igual a 0. Seria mais ou menos como se eu estivesse vendo se é uma compra sem juros ou não. Né? Então, se a compra for sem juros, ou seja, se a taxa for igual a 0, o que eu faço? Pego o conteúdo de E9 e divido por G9. Esse seria o valor que eu teria aí na minha tela. O que é E9? E9, vamos ver aqui, é o valor total à vista da minha compra. E divido por G9. O que é G9? É o valor a prazo da minha compra. Desculpa, valor a prazo não, perdão, é o prazo da minha compra, é o tempo que eu vou ter para pagar. Tá? Desculpe, então seria o total à vista dividido pelo prazo. Tá ok? Basicamente é isso. Então eu pego um valor e divido pelo tempo, né, para ver aí quanto vai ser as parcelas. Porém, se eu constatar que não se trata de uma compra sem juros, mas sim uma compra com juros, agora eu vou fazer uma outra coisa. Que coisa é essa? Coloco um outro C aqui. Que analisa esse outro C? Esse outro C, ele vai verificar se G9 é igual a 1. O que é G9? G9 é o prazo. Né? Então, eu vou ver se ele é igual a 1. Para quê? Porque eu quero saber se eu simplesmente estou pagando algo no ato. É uma compra à vista? É uma compra a prazo? Eu sei que eu estou fazendo vídeo para focar na compra a prazo, como foi pedido aí pelo colega, mas e se eu quiser colocar uma compra à vista no meio de todas essas compras a prazo? Aqui isso me permite. Isso é perfeitamente possível. Então, basicamente é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou analisar isso. Se por um acaso for igual a 1 o prazo, significa que é uma compra à vista, certo? Quer dizer, eu estou pagando no ato. Né? Basicamente seria isso. E é interessante a gente ver o seguinte. Esse E9 vai ser colocado caso seja uma compra à vista. O que é o E9 mesmo? A gente já viu aqui, é o total à vista. Ué, se for à vista, é perfeitamente possível já pagar ali o mesmo valor. Afinal de contas, você não pode ser cobrado de um valor a mais se você está fazendo uma compra no ato. Né? Que mais? A gente tem aqui o valor de caso aquilo lá seja errado. Ou seja, caso não se trate de uma compra à vista, mas sim a prazo, em outras palavras, se eu pretender parcelar a minha compra, eu vou fazer esse cálculo aqui. Esse cálculo, para alguns, pode ser uma coisa um pouco assustadora, mas tenha calma. Eu não vou explicar minuciosamente, fazendo deduções matemáticas mirabolantes aqui para vocês neste vídeo, para explicar o que é isso. Eu vou resumir o que é isso. Tá? Basicamente, o que eu tenho aqui é uma fórmula que considera
a possibilidade de eu fazer uma compra a prazo, tá? Pega qual é a taxa de juros dessa compra a prazo, considera o prazo estabelecido para essa compra, né? E utilizando o valor da minha compra à vista, ele me traz qual é o valor efetivo da minha parcela, quanto eu tenho que pagar por mês até quitar essa dívida de valor X, certo? Seja esse valor qual for, considerando essa taxa I, seja qual for a taxa que eu quiser atribuir, ao longo de um prazo T, seja qual for esse prazo. Tudo bem? Então, basicamente, o que esse pedaço aqui faz, né? Desculpe, vamos selecionar aqui. Basicamente, o que este pedaço aqui está mostrando é o cálculo de qual vai ser o valor da sua parcela, tá ok? Peço desculpas aí pelos barulhos de fundo, eu não tenho isolamento acústico decente aqui onde eu estou gravando, tá ok? Vamos continuar. Então aqui, é interessante a gente fazer essas análises com mais calma, porque daí a gente consegue compreender um pouco melhor, não fica nessa ideia de ficar decorando como é que monta, porque se você quer montar uma tabela com uma coluna a mais, você já não sabe o que fazer, né? Então é interessante você entender o que está sendo feito. E alertando, sim, é um pouco mais complicado do que o que a gente está acostumado a ver, tá bom? Então vamos lá. No caso do total a prazo, aí já volta aquela simplicidade, né? A gente tem aqui pura e simplesmente o número de parcelas, o valor da parcela, então a gente já sabe. Bom, o prazo sendo, por exemplo aqui, né, de 6 meses, né? A gente tem um prazo aí de 6 em meses, pagando R$ 438,81. Isso daí é só multiplicar o prazo pelo valor da parcela para receber aí qual é o total de gasto feito nesse cartão em cima dessa compra, especificamente. E é interessante a gente ver aqui, no caso do cartão B agora, a gente falou há pouco do A, vamos falar agora do B. É interessante a gente ver que, essencialmente, o que tem de diferença? Uma única coisa, é aquele C mais externo, tá? Eu estou mudando aqui de A para B, olhando parcela, A para B, A para B, né? Comparando aqui um com o outro. Basicamente o que muda é o teste lógico daquele C mais externo. Por quê? Porque é a única coisa que de fato você precisa mudar entre um e outro. O que é isso? Qual é esse teste lógico? É aquele que verifica com qual cartão eu estou trabalhando. Só isso. Todo o resto é igual. Eu vou ter que, com certeza, nos dois casos, trabalhar da mesma forma. Eu vou ter que ver aqui o prazo, vou ter que considerar qual é o total à vista, qual é a taxa de juros, vou ter que fazer o cálculo para ver o valor da parcela que eu tenho que pagar. Isso funciona igual em ambos os casos. A diferença, então, fica apenas com o teste lógico do C mais externo. Tá ok? Eu decidi fazer aqui uma mini tabelinha aqui embaixo, né, uma mini tabela aqui embaixo, com um detalhe apenas. Aqui eu fiz a soma para considerar o total da parcela com cada um dos cartões e o total a prazo com cada um dos cartões, né? Então, isso daqui já é bastante interessante também para eu saber quanto vai sair do meu bolso por mês em cada um dos cartões. Eu poderia ainda por cima fazer mais um. Qual seria esse mais um? Poderia fazer aqui considerando os dois cartões, né? Eu faria então a soma da parcela do cartão A com a parcela do cartão B. E também faria o mesmo a prazo. Faria a soma do total a prazo do cartão A com o total a prazo do cartão B. Isso facilita demais, a gente consegue ter uma visão mais ampla de quanto que está sendo gasto aí com cada cartão e quanto que está sendo gasto ao total, né, ao todo, no final das contas, quanto vai sair do meu bolso, né? Então assim você consegue ter um controle mais eficaz do seu dinheiro, dos seus gastos aí, dos seus cartões, dos seus limites. Isso é bem interessante para quase qualquer pessoa. Tá ok?
Eu sei que eu dei uma bombardeada aí em algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade para trabalhar com funções um pouco mais extensas. Eu peço que você olhe com mais calma, assista ao vídeo mais uma vez, pause, não assista todo de uma vez, vá olhando com calma, tente fazer você também. Não se deixe assustar e não entregue essa vontade que você tem de aprender aí a fazer esses cálculos, essas funções, simplesmente porque você está vendo uma função um pouco maior na sua tela, tá ok? Eu mesmo às vezes me assusto, mas eu tenho que olhar com calma, né, e entender o que está acontecendo ali, tá certo? Fique à vontade para me mandar aí suas perguntas, suas dúvidas, caso vocês a tenham. Se você encontrar algum erro, mesmo que não seja exatamente relacionado à aula, né? Mas eu prefiro que entre em contato mais se for relacionado à aula, certo? Entre em contato, fique à vontade para entrar em contato. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo lhes tenha ajudado, que tenha sido útil. E nós nos vemos numa próxima aula. Muito obrigado.